As notícias dos últimos dias foram sobre a isenção do imposto de renda e a suposta taxação dos super ricos. Eu queria falar um pouquinho com vocês, né, se vocês já pensaram como essa taxação dos super ricos elas afetam os mais pobres. Será que você já parou para pensar como essa taxação afeta aqueles que são mais necessitados, né? Em teoria, elas estão sendo aplicadas, em empresas e pessoas mais abastadas, né? Mas será que é isso mesmo? Como será que esse aumento da taxação vai impactar, as pessoas de mais baixa renda? E quem será que vai pagar essa conta no final das contas? Será que serão realmente os super ricos ou novamente a classe média? Vamos ver se a gente consegue abordar um pouco, né, desses assuntos, certo? Mas antes de começarmos, né, nada neste vídeo deve ser tomado como indicação de investimento ou desinvestimento, ou compra ou venda de qualquer ativo financeiro. O objetivo deste vídeo é apenas educativo e as informações sobre usos, costumes, ações, regras, leis, valores, percentuais e outros dados não devem ser entendidos como reais. Nomes que eventualmente sejam utilizados são fictícios. Qualquer semelhança com pessoas e lugares reais é pura coincidência. Todas as suposições sobre acontecimentos futuros são meramente isso, suposições. E por fim, esperamos demonstrar que aumentar impostos sobre os mais ricos tem um impacto muito mais severo sobre os mais pobres. Muito bem. Como o governo aumenta e reduz impostos, né, utilizando das leis e dos meios que ele tem, né, para fazer isso, né? O primeiro passo, uma das formas, né, aliás, seria o aumento da fiscalização. Essa é a forma preferida deles, pois passa a impressão de que está combatendo criminosos, né, para o bem, sempre dos mais pobres. Então dá a impressão de que aquele que não paga os impostos é quem está cometendo o crime, e ele combatendo a sonegação, então ele está combatendo pessoas criminosas. Então essa é a forma preferida. Outra forma é alterando as faixas ou os itens de isenção. Os exemplos são os benefícios fiscais, geralmente para empresas, e a tabela progressiva do imposto de renda, que praticamente nunca foi atualizada de acordo com a inflação, ficando até mesmo vários anos sem atualização alguma. Aqui, essa parte do imposto de renda, principalmente da isenção, toda retirada de impostos é sempre benéfica, mas eu quero deixar essa parte do imposto de renda, apesar de ter sido boa, eu acho que teria opções melhores, e eu queria deixar essa parte para ver se a gente consegue tratar, em um outro vídeo. Queria me focar aqui mais na questão do impacto, como as taxações elas impactam, as pessoas mais pobres, em vez de afetar os mais ricos. Alterando, aí continuando aqui, como o governo aumenta ou reduz impostos. Alterando quais produtos são não taxados. O exemplo mais simples é o IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados, que agora passou a ser chamado de Imposto do Pecado, que é incluído ou retirado de acordo com a vontade do mandante, ou seja, da pessoa que está no poder no momento. Continuando. Fim de benefícios fiscais e mudanças nas formas de deduções, alteração da base de cálculo, nesta modalidade o governo altera sobre qual valor o imposto deve ser recolhido. Um bom exemplo é a isenção na venda de ações, que durante mais de 20 anos ficou no mesmo valor e foi atualizado, e agora já fazem 7 anos que está na mesma. Assim, como ele não atualiza a base de cálculo, a cada vez que o tempo vai passando, a inflação vai diminuindo
o valor do dinheiro, mais pessoas vão se enquadrando dentro da faixa, né? Isso também aconteceu, né, com o imposto de renda. A outra forma é a alteração da alíquota, né? Aqui o governo altera o tamanho da mordida que ele vai dar no seu dinheiro, né? Aí eu coloquei aqui que aqui quando não é 8 é 800. Criação de novos impostos, né? A forma menos popular, mas para arrecadar mais e fortalecer a máquina, eles fazem isso, nem que seja de madrugada antes de feriado, como a gente vê muito aí, que é de costume, né, acontecer. E você sabe qual é o impacto para os mais pobres quando se taxa os mais ricos? Eu realmente fico abismado, né, de ver tanta gente defendendo aumento de taxação sobre a justificativa de que se está taxando o andar de cima, né, como diz o radar. Isso é balela. Todo imposto é imposto sobre a sociedade. Não existe esse negócio de você taxar uma classe específica, uma pessoa específica. Todo imposto ele termina se refletindo na sociedade, né? E quem paga sempre a conta, o imposto, é o consumidor final. É aquele que não tem para quem repassar o seu custo. Mas é ainda pior, né, para os mais pobres. Todos pagam a conta, mas é ainda pior para os mais pobres. E vou mostrar-lhes quanto é pior. Pretendo. Antes, né, deixe-me esclarecer que quem paga o imposto é sempre o consumidor final, né, como eu disse agora há pouco, aquele que não tem como transferir o custo. Agora vamos para um exemplo hipotético. Né, todas as informações aqui são inventadas, né, o objetivo é apenas didático. Certo? Então, nada que eu disser daqui para frente, né, vocês podem tomar como real, certo? É tudo hipotético, é apenas para fins de estudo, de esclarecimento. Certo? Então, vamos começar com a ilusão da baixa alíquota. Certo? Como você pode ver aqui nessa matéria, né, impostos representam até 34% do preço dos combustíveis nos postos. E ele passou na matéria a composição. Eu trouxe a composição, mas aqui de outra fonte, certo? Você pode ver que essa informação é recente, né? Desse ano, de fevereiro desse ano, certo? Mas eu trouxe aqui a composição ainda mais atualizada, né? Veja que está dentro do período, né, do mês anterior e eu trouxe direto, né, de uma fonte da Agência Nacional de Petróleo, né, da ANP, e vejam que se a gente somar aqui os dois itens, né, é esse aqui e esse, dá os 35%, 35,4%, né, que isso aqui é uma média do Brasil. Se a matéria aqui se focou em um local específico, então é próximo, certo? Mas vejam nessa outra tabelinha que eu montei, né, que o preço do produto sem os impostos, ele é R$ 3,99, certo? E o valor pago em impostos, ele é R$ 2,18. Então, na verdade, nós não estamos pagando 34% em impostos sobre o combustível, nós estamos pagando 54,70%. Certo? Isso é quanto é realmente o peso dos impostos, né, que nós pagamos, não 34. Então, isso causa uma ilusão, né, da baixa alíquota. E isso é causado como? Porque no país fictício nosso aqui, né, que nós chamamos de Capivaril, a tributação ela é feita sobre o valor bruto. Ela desconsidera, né, os custos, as despesas e se a pessoa realmente está tendo lucro ou não na operação. O governo automaticamente presume, né, que você sempre terá lucro. E, inclusive, as empresas que operam sobre o lucro presumido, né, se a memória não me falha, ele não aceita que o cálculo seja sobre menos do que 32%.
né? Ou seja, sobre 32% deve ser o seu lucro, você vai pagar impostos, né, sobre isso. Mas, no geral, ele tributa, né, sobre o valor total. Inclusive, alguns impostos, eles tributam sobre ele mesmo, né? Ficou muito famoso recentemente, né, a questão da taxa das blusinhas, né? E o que a gente terminou vendo é que você paga impostos, você paga impostos sobre o bem, você paga o imposto sobre o frete, né? E aqui a empresa que faz o frete também vai pagar o imposto dela quando ela emitir a nota fiscal, né? Então, tanto você como a empresa pagam o imposto sobre o mesmo item, né? E com a soma disso aqui, ainda inclui os impostos, e sobre todos os impostos, aí você calcula o tal do ICMS. E esse item aqui, né, na linguagem que o pessoal utiliza, eles falam que o cálculo é por dentro, né, que aí incide o imposto sobre o próprio imposto. Alguns países, eles utilizam uma forma diferente, né, de tratar a questão tributária, né? Por exemplo, acredito que Japão, Estados Unidos, talvez mais alguns outros, né, eles têm o preço do produto, né, e digamos que só para fins de informação, de educação, né, vamos supor que o imposto seja de 10%. Finalmente acertei. Então vamos supor que o imposto seja 10%, certo? Então, se o produto for R$ 100, né, o imposto vai ser 10, ignore real, diga 100 dinheiros, o imposto vai ser 10 dinheiro e você iria pagar 110 dinheiros, né, no produto. Aqui em Capivari funciona um pouco diferente disso. O imposto ele é agregado no valor do produto e se paga sobre o imposto sobre o valor bruto, né, como vocês podem ver aqui embaixo, que o imposto, na verdade, que se paga não é 34%, mas 54%. Vamos agora passar para um exemplo de como o aumento de alíquota, o aumento de impostos, né, supostamente sobre os mais ricos, afetam, né, os mais pobres. Muito bem. Eu vou fazer algumas perguntas e gostaria que, se vocês tivessem disponibilidade, né, fossem respondendo, né, nos comentários, né, apenas para que a gente consiga montar um raciocínio e eu veja como é o pensamento de vocês, né, sobre algumas coisas. É, imagine que existe em Capivari, né, esse prédiozinho e que ele tenha 3 andares e que em cada andar tenha 4 apartamentos, certo? Então nós temos um prédio de 3 andares e cada andar tem 4 apartamentos, certo? E suponhamos ainda que 10 desses apartamentos seja de um único dono
que um seja meu e um seja seu. Certo? Então, fechamos aqui os 12 apartamentos existentes nesse prédio. Ok? Pois bem, digamos que o dono desses 10 apartamentos, toda vez que ele for alugar o apartamento, ele esteja conversando com a pessoa e ele diga: ó, você não vai informar no imposto de renda, ok? E o inquilino, a pessoa que está alocando o apartamento, né, diz assim: ok, mas qual é a diferença? Né? E o dono do apartamento, né, ele diga: eu vou lhe alugar por R$ 1.000 se você não declarar no imposto de renda. Se você for declarar no imposto de renda, então eu vou ter que incluir o valor do imposto que eu terei que pagar. Né? Então, o inquilino, para evitar de pagar mais um pouco no valor do aluguel, então ele concorda em fazer isso, certo? Muito bem. Então, ele aluga para 10 inquilinos diferentes, né, seus 10 apartamentos a R$ 1.000, a 1.000 dinheiros, ok? Isso dá um total de 10.000 dinheiros. Aí a primeira pergunta é, mesmo sem você saber por quanto eu alugaria o meu, né, por quanto você alugaria o seu? Essa é a primeira pergunta, se você puder responder nos comentários. Né? Por falar nisso, nós temos aqui embaixo, né, um bannerzinho, né, com a indicação para você se inscrever no canal, curtir, né, compartilhar. Se você quiser colaborar conosco, você pode fazer isso enviando um Pix para esse e-mail ou lendo esse primeiro QR Code. Segundo QR Code, caso você queira contribuir conosco com criptomoeda pela Lightning ou comprando o nosso livreto, né, pela Amazon, lendo, né, nesse último QR Code. Tá? Então, continuando. Então, digamos que o governo de Capivari, né, ele criou um sistema que vai integrar agora todas as informações sobre imóveis, certo? Vai criar um grande cadastro nacional e vai integrar todas as informações, né, de cartórios, né, de prefeituras, né, de financiamentos, ok? E, e ainda mais vai pegar as informações e cruzar, né? Vai cruzar essas informações com os endereços que as pessoas preenchem lá na hora de declarar o imposto de renda, certo? A declaração do IR, ok? Fazendo isso, né, o governo de Capivari agora ele vai conseguir fazer com que esse acordo lá do início, que o dono desses apartamentos tinha feito com os inquilinos, né, de que ele não iria declarar no imposto de renda, ele agora vai ficar muito sujeito, né, a ser pego. Né? E isso vai evitar com que ele sonegue, né? Vai ficar mais difícil, né, ele sonegar esse imposto, certo? Então, primeira coisa que vai se colocar, né, que o governo resolve colocar para impedir que as pessoas continuem negando a informação, né? Então, o governo coloca uma multa muito mais pesada para o locatário
que não tem a obrigação de pagar esse imposto sobre a locação, essa obrigação seria do locador, né? Mas coloca uma multa muito pesada no locatário para que o locatário dedure, né, o locador. Né? Para o locatário, para não pagar essa multa que é muito mais pesada, então ele vai chegar para o locador e vai dizer, ó, cara, eu vou precisar informar, né, no imposto de renda que eu estou com o seu apartamento alugado, certo? Porque senão eu vou pegar uma multa muito pesada e não compensa para mim mais deixar de informar, né? Então, vamos supor agora, né, que o dono dos apartamentos não não possa abrir mão de receita, certo? Que ele precise de 10 mil dinheiros, né, para fazer os pagamentos, tanto das suas despesas, né, como para ele próprio sobreviver, certo? Então, não podendo abrir mão de despesa, ele terá que repassar, né, o imposto. Nesse valor, ele já teria que pagar cerca de 27%, né, do imposto de renda. Mas vamos considerar essa alíquota aqui 25%, somente para a gente facilitar as contas, certo? E com as novas regras que foram colocadas pelo governo de Capivari, né, digamos que ele também se enquadre no novo imposto chamado IVA, né, que ele alcançasse o valor mínimo para ser enquadrado, né, como contribuinte, né, do IVA, e ele te pagasse aqui, né, também para facilitar, certo? Mais 10%, totalizando que ele iria pagar 35% de imposto, certo? Então, você pode imaginar que o inquilino que pagava 1.000 dinheiros agora iria passar a pagar 1.350 dinheiros no aluguel, já que o locador ele não pode abrir mão da receita, certo? Mas isso aqui está errado, certo? Isso aqui está errado. Quando o locador fizer isso aqui, quando ele for é, pagar o imposto, ele vai perceber que esse dinheiro aqui não vai dar, certo? Então veja só que o imposto para o locador, que teoricamente seria de 35%, isso vai se transformar noutro valor, noutro percentual para o locatário, quem no final é quem irá pagar esse imposto. Talvez não de imediato, um contrato que estiver rodando, né, mas assim que se precisar fazer a renovação do contrato, o locador vai exigir, né, essa readequação do aluguel ou o locatário vai ter que procurar outro lugar para ir morar. Imagino, né, que seja assim. Mas qual será realmente a alíquota que o locatário vai pagar, né, por via do locador, né? O locatário vai pagar ao locador, o locador vai repassar para o governo de Capivari. Então, vamos ver quanto é que vai ficar ao final, qual o impacto, né, do percentual que vai ficar realmente para o locatário, né, que vai pagar ao governo por intermédio do locador, certo? Então, nós temos que achar um valor X que é somado a 35% desse mesmo X, ele seja igual a 10 mil dinheiros,
que é o valor que o locador não pode abrir mão. Ou seja, que ele precisa desse valor, ele não pode liberar receita, né, para cobrir seus custos, né, e sobreviver. Certo? Então, para facilitar essa conta, o que a gente faz é pegar no final das contas que esse X ele vai ser igual a 10 dinheiros dividido por um menos o percentual, que no caso aqui é 35%, certo? A gente pode transformar isso aqui em números decimais, certo? Dividindo os 35 por 100, ok? Vai ser 10 dividido por 0,65. O resultado disso aqui é de 10 dividido por 0,65. Certo? Então, 15.348,62. O resultado disso aqui é 15.348,62. Certo? Então, o valor que teoricamente o inquilino iria pagar de 1.350, na verdade vai ser de 1.534,86 centavos, certo? Isso dá um percentual que é, ao invés de ser de 35, vai ser de 53,486%. Certo? Então essa é a alíquota real do impacto que vai ter sobre o locatário, que no caso é o consumidor final dessa transação. Algumas pessoas podem dizer, tá, mas um aluguel de R$ 1.000, a pessoa de baixa renda, né, ela não paga, ela não tem condição de pagar. Eu concordo com você nisso, mas sua situação é ainda pior, porque a pessoa que vai pagar esse valor, né, deixa eu só apagar aqui, muito provavelmente é a pessoa que faz algum serviço ou vende algum produto, e o fato de que ele está tendo um aumento de despesa vai levar com que ele tenha também que ter um aumento de receita. Se ele não tem, se é um prestador de serviço, ele não tem como aumentar a quantidade de serviço que ele faz, seja porque ele não tem excesso de tempo, ele não tem tempo sobrando, né? Seja porque ele não tem mais tempo para fazer mais serviços,
ou seja, porque ele não tem mais clientes para aumentar a quantidade de serviço, de renda dele, certo? Tanto este item como este item são limitados. Então, a única coisa que ele vai poder fazer é aumentar o valor cobrado. E provavelmente quem vai pagar essa diferença é você, certo? Espero, né, que nesse curto vídeo isso tenha ficado claro, né, para você de que aumento de impostos, seja para qualquer pessoa que seja, qualquer grupo de pessoas que seja, sempre será pior para os mais pobres. Aqueles que são mais abastados, eles fazem, eles sempre tem um jeito. Se a quantidade de imposto que ele for pagar for maior do que ele vai pagar para não pagar esse imposto, né? Por exemplo, ele contratar um advogado, contratar um contador ou abrir uma empresa e aí ele usar as brechas da legislação para pagar menos impostos, né? Então ele vai fazer isso. A pessoa da classe média que não chega nesse patamar, né, é quem vai terminar pagando essa conta, né, porque a quantidade de imposto que ele vai pagar não compensa ele contratar serviços especializados, né. Então ele vai precisar arcar com isso e repassar isso, né, para os seus clientes, né. E, e é isso. Espero que tenha ficado esclarecido, né. Faz um tempo que eu não gravo, né, algum vídeo, por falta de tempo mesmo, né. Estou pretendendo gravar ainda um outro vídeo para falar sobre essa questão da isenção do imposto de renda até R$ 5.000, né? E apesar de que, como eu disse no início, isso ser bom, eu acho que teria opção melhor, teria jeito melhor de fazer isso. Então, por hoje é só, até mais, fiquem com Deus.